Recording is on. Você digita Notebook LM, é do Google, eu uso a Gemini com inteligência artificial e ela produz vídeos, mapas mentais de todo o material que você colocar para ele. Então eu peguei todos os artigos, de toda a apostila, todo o item e coloquei como material. Ele só vai me dar estudos deste material. Então ele não viaja nem floria sobre outras coisas. E é muito interessante porque me ajuda muito que ele gera áudio, gera vídeos, né? Às vezes você não está no local que você não pode ver, você escuta vídeos. E eu estudo através dela. Uhum. Qual que é o seu... Obrigada. Desculpa, qual que é o seu nome? É Aleandro. Hã? Aleandro. Leandro, coloca pra gente o link aí na... A Débora colocou. Colocou? Ótimo. A Débora acabou de colocar aqui também. Isso. Que bom. Eu também gosto muito do recurso do áudio. Uhum. Que a gente que é dona de casa, né? Ele gera podcast. É interessante que ele gera podcast com duas vozes naturais humanas. Sim. De uma mulher e um homem debatendo sobre a apostila, por exemplo. Você pede para debater sobre a apostila. Então, é duas pessoas comentando e coloca. E ele pode buscar. Eu quero que você busque só informação dessa fonte agora, só dessa outra. Eu acho interessante. Eu tenho uma especialização nessa área, eu acho muito interessante. Inclusive, professor, deixa eu até te dar os parabéns por estar trazendo uma gamificação para a apostila. É uma coisa, eu estou fazendo neurologia do aprendizado, e eu vi essa apostila no mês passado, sobre gamificação. E é muito bom que agora eu vou ver na prática, fazendo uma palavra cruzada. Eu nunca tive a chance de fazer em alguns cursos que eu fiz, nunca tive um game na hora. Eu falei, poxa, isso deve ser legal para fazer para os alunos. E eu agora, como aluno, vou ter oportunidade. Que bom, assim, é uma ferramenta bem simples, que já tem até no próprio Moodle, né, que chama Hot Potato, e só que a gente tem que, já que vocês estão falando de tecnologia, vamos dividir, trocar figurinha. A gente baixa o arquivo na máquina, gera a atividade no Hot Potato, lá tem várias opções, né, de palavra cruzada, aqueles, eu sempre esqueço quando você faz ligação de palavra com palavra, né? Eu esqueci. Hipertextualização? Oi? Hipertextualização. Não sei se seria essa palavra, não, mas quando você faz cria uma coluna com as palavras, ligar colunas, isso aí, Débora, obrigada. Sim. Ligação de colunas, sorteio de palavras, você coloca a palavra certa no conceito certo, tem várias atividades dentro do Hot Potato. A gente cria e puxa esse arquivo para dentro do Moodle, sabe? Então, essa cruzadinha ela foi feita nessa ferramenta que chama Hot Potato, batata quente, né? E aí você consegue puxar o arquivo e gerar esse joguinho aí para deixar mais interativo a atividade, sabe? E aí a gente vai pesquisando e descobrindo, né, mais possibilidades, justamente para tornar mais legal, né, a disciplina, mais dinâmica, os exercícios, sair muito daquela... Né, sair mais daquela rotina do questionário, né? Mas quando você deu o spoiler e já mostrou, já deu vontade de fazer, né? O spoiler, amanhã eu libero a atividade, vamos respirar, amanhã eu já libero para vocês lá, para vocês fazerem, aí vocês já colocam a mão. Melhoras para sua mãe, tá? Obrigada, obrigada. Professor, melhoras para sua mãe, né? Obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Eu também, melhores. Obrigada. Vamos lá, então, eu vou abrir aqui vou compartilhar aqui a palavrinha o tema que eu trouxe para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Janela. Engraçado que ele não tá... Só um minutinho, gente. Achei. Bom, vocês conseguem ver a telinha? Tá em preto. Agora sim, abriu. É o livrinho lá. Bom, aqui eu só coloquei uma apresentação rápida. Então, assim, todo mundo que já leu, que já viu lá a unidade 1, viu os assuntos, os tópicos lá, e eu procurei, como sempre, eu gosto de trazer o que a gente vê nesses conceitos, nessas teorias, nessas disciplinas, para a nossa realidade. Então, eu coloquei essa questão aqui, ó.
diante do que vimos no capítulo 1 dessa disciplina, entendendo que a educação profissional e tecnológica deve promover a formação geral e integral do estudante, tanto na vida produtiva quanto social. Né? Eu separei isso aqui para não ficar uma colocação muito extensa, para dar um respiro, para pensar no que foi dito primeiro e dei sequência logo abaixo. No cenário capitalista em que estamos imersos, você vê o desenvolvimento de uma educação profissional e tecnológica que promove uma educação integral, tecnológica ou politécnica, formadora de sujeitos autônomos e protagonistas da cidadania ativa? Resumindo, a gente sabe que a intenção da EPT, né, o objetivo é promover uma formação geral e integral do estudante na vida produtiva quanto social. Trazer a questão de estar num curso onde o aluno entenda quem ele é nesse contexto social, consiga linkar o que ele aprende na escola com a questão, o objetivo de produzir, obviamente, que ele está, né, se profissionalizando, mas que ele se enxergue enquanto um ser social, que tem um papel, que tem um caminho, e seja um personagem no nosso meio que contribua e que seja ativo, que saiba quem ele é e não entre naquela separatividade de classes, onde ele fica lá no automatismo da produção e, né, digamos, produzindo e gerando lucros para uma classe seletiva e dominadora. Aí peguei essa ideia, né, do objetivo da educação profissional tecnológica e trouxe para vocês pensarem. Esse é o objetivo da EPT. E você vê o desenvolvimento de uma EPT que promove uma educação integral, tecnológica ou politécnica, né, que une o científico, o tecnológico e a prática produtiva. Você vê essa educação profissional e tecnológica promovendo essa educação integral, tecnológica e politécnica, dentro desse cenário nosso capitalista, você enxerga isso hoje? E se você enxerga, ou se você não enxerga, ou se você acha que tem arestas para serem, né, aparadas, como você faria se você pudesse definir e decidir qual é a ideia que você tem de orientação e de reestruturação para que realmente a EPT promova essa formação geral e integral do aluno? Vocês conseguiram entender o que eu estou perguntando, gente? Sim. Bom, então traga aí algumas ideias para nós, participe um pouco aí para dentro desse contexto aí, do nosso contexto real, né? A EPT, como você a vê dentro desse cenário capitalista que a gente está imerso. E se você acha que tem que melhorar, o que você vê e como você acredita que possa melhorar? Ô Elaine. Sim? Eu vejo que quando para a gente ter, bom, aí já é opinião, é o que você está pedindo, né? Que eu acho que para a gente ver se a EPT está promovendo realmente essa educação integral, tecnológica, politécnica, desse sujeito protagonista, a gente tem que ver o pós, o depois, né? Para ver onde esse sujeito foi, né? De onde ele saiu, a gente sabe de onde ele saiu, a gente sabe o meio, porque é o momento que ele está na escola, mas para onde esse sujeito foi? E aí é a partir para onde esse sujeito foi, como ele está nesse futuro, né, nessa realidade futura, é que pode responder a essas perguntas, sabe? Eu entendo a partir disso, né? Como é que ele está depois que ele saiu, né? Nesse sentido, aí eu já volto atrás para perguntar, para falar sobre o antes, porque os jovens que vão para a EPT nem sempre têm consciência do que é a EPT. Né? Então, também tem que ter o antes, já lá no ensino fundamental, para ele ter um entendimento, e eles não sabem realmente o que é. O durante, qual é a intenção da escola EPT, para que a gente saiba no futuro que realmente foi isso que aconteceu. Eu acho que essas são as questões que permeiam essa pergunta, sabe? Essa reflexão tem que ser feita. Ótimo. Porque durante a gente não percebe, porque eles estão tão atarefados, e aí eu falo da minha realidade, né, da que eu vivo, que a gente não sabe exatamente se ele captou todas as mensagens, todas as demandas, porque eles têm, em média, 18 disciplinas. Isso é mais do que uma universidade.
Então, ele tem lá a formação geral, né? Integrada à formação técnica. Então, ele tem tempo para quê? Para responder às atividades, para colocar em dia o currículo que foi exigido. Mas eles ainda assim conseguem, e aí o que temos que ver é o futuro. O que ele fez? O que ele conseguiu? Aproveitando essa ótima observação sua, a gente pode ver alguns furos aí no caminhar, né? Porque, imagina, você falou do pré, né? Do que vem antes, esse que muitas vezes o aluno chega para cursar, né, imerso nessa educação profissional tecnológica, sem ter uma consciência do que realmente, da essência desse processo, dessa formação, e aí, no futuro, a gente vai saber como esse aluno vai atuar, se ele vai ter essa tomada de consciência, se ele realmente vai ser um aluno, vai ser um profissional participativo que tem essa noção de quem ele é e como ele possa contribuir no meio. Então, a gente já vê alguns furos aí, vamos dizer assim, nesse caminho. E a gente vê a importância de que essa condução, ela aconteça, essa tomada de consciência, ela aconteça desde a base, desde o começo. E não só no que se refere à questão da educação profissional e tecnológica, mas uma consciência daquele aluno que vai para a escola, de qual o papel que ele vai assumir no meio que ele vive. Exatamente. Quando ele está na escola, o que ele faz com essa escola? Qual o objetivo de estar em uma escola? Quem ele pretende ser e qual é a contribuição que ele vai trazer para o futuro? Porque a gente vê, eu coloquei no cenário capitalista em que estamos imersos, a gente vê que ainda assim, né, por esse meio, né, pelo mundo capitalista em que a gente vive, as pessoas se preocupam muito com o que elas vão ser para ganhar dinheiro e saírem de uma classe proletária e estar numa classe controladora e dominadora, tá? No outro extremo desse contexto social. Reproduzindo e mantendo essa realidade dualista, não é? Mas aí todas essas ideias, esses autores, toda essa estrutura trazida nessa disciplina nossa é justamente para refletir se a gente realmente está proporcionando que o aluno, que a pessoa que vai para a escola, se ela se entende enquanto uma pessoa que pode absorver a teoria, que pode entender essa técnica e a prática que ele vai aplicar, mas que ele também entenda quem ele é nesse meio e como ele pode contribuir para essa sociedade, para que ela seja mais, digamos, mais justa, mais acolhedora, menos, digamos, opressora, mais hegemônica, né? Pode até parecer utopia, porque a gente vive num mundo capitalista, mas eu acredito que à medida que as pessoas vão tomando consciência de quem elas são e como elas podem contribuir nesse meio, enquanto uma pessoa que produz, que trabalha, que gera, né, produtos e gera lucros, à medida que vai tomando consciência desse papel, de forma mais integral, há de se mudar o meio, né? Há de se fazer essas mudanças gradativas. História, né? Oi? Eu estou lembrando do vídeo lá da Visão Única da História, sim. Que aí a gente remete também a isso, né? Porque a imagem que a gente tem construída muitas vezes de uma educação à distância, né, misturado ainda com o ensino técnico, inicialmente gera um pouco de preconceito até, né, no início, que você fala assim, mas ensino técnico e ao mesmo tempo à distância, né? Aí gera toda aquela construção que você tem antes, para depois você conhece e você começa a perceber que é possível, né? Sim. Então, assim, a gente vive numa sociedade onde a tecnologia, né, obviamente tem avançado tanto, tem propiciado melhorias aí para o mundo de um modo geral, mas ainda assim a gente vê como ainda é excludente isso, como ainda existe um controle e uma distribuição, digamos, injusta no meio social. Então, apesar, hoje a tecnologia, hoje, né, facilita a vida das pessoas, melhora isso, melhora aquilo, mas a gente vê
que tem classes que não têm acesso à educação à distância, possibilita, né, o acesso ao aluno que mora num lugar muito distante, que tem dificuldade de ir até a escola. A gente vê que essa realidade ela ainda é uma realidade muitas vezes bizarra. Uma pessoa que está lá no meio da floresta lá, amazônica, né, que ela não tem esse mesmo acesso. E não tendo acesso, existe esse preconceito mesmo, né? Continua sendo seletivo, continua sendo propiciando mais, digamos, segregando mesmo, sabe? A nossa realidade aqui ela é mais confortável, mas há pessoas que não sabem direito como que é um computador em pleno século de 2025. A Fabiane está colocando aqui, Elaine, e ela vê... Tem algumas pessoas com o microfone aberto e está dando um ruído, gente. A Fabiane está colocando que ela vê a diferença entre os alunos da EPT, como escolas regulares, e dos institutos federais, né, as IFES. Ela está falando que a visão é mais ampla quando o aluno é quem busca por eles mesmos as escolas federais, ao passo que as escolas regulares veem a EPT como certa obrigação. Nesse sentido, eles não aproveitam bem o que está sendo proposto. Ela está colocando aqui que é a realidade dela enquanto professora do ensino médio da escola da rede estadual. Aí, a hora que eu li isso, eu me lembrei de quando eu entrei no ensino médio, antigamente era o científico, ou a formação profissional, você não podia fazer os dois, né? E aí, a Fabiane me fez lembrar disso. Ou você fazia o científico, ou você fazia diz ela que foi o caso dela também. Ou você fazia outra formação, ou era contabilidade, magistério, né? E eu também fiz o magistério, ela falou que também fez o magistério. E aí você não tinha o acesso a essa formação geral. Sim. Então, ela te preparava obrigatoriamente para o trabalho e o fazer, né? Que é aquilo que a gente está aí em debate. Não é o fazer pensado, é o fazer como transferência de conhecimento mesmo, né? E aí você, nesse sentido, como é que você faz um superior? Com muito mais dificuldade. Exatamente. Porque você não tem as disciplinas básicas para que você possa concorrer de igual para igual com quem faz o científico e, nesse sentido, galga a outros patamares. Ou você já vai para o trabalho, direto mesmo, ou você vai fazer o vestibular na época, né? E hoje a EPT, ela está muito interessante nesse sentido. Ela é exaustiva, mas ela está criando pensadores, pessoas reflexivas, que com certeza nenhum de nós, aos alunos com quem eu convivo, né, eles estão anos-luz à nossa frente em questão de saberem quem eles são no mundo, sabe? Aqui eu e a Fabiane, a minha querida Fabi, quase minha xará, a gente viveu essa realidade muito de perto, e aí a gente vai cerceado, né, a gente obedece. Sim, a gente não reflete. Então, a gente vê que começa, a base já começa com fissuras, né, com rachaduras. Por exemplo, quando eu também fiz o ensino médio, eu optei por fazer contabilidade, porque na época eu falava, eu não vou ser professora, cá estou eu, né? Eu não vou ser professora. Fiz contabilidade, e é exatamente isso. Porque uma realidade mais humilde, uma família pobre, né, não vem de uma família abastada, que pensava, eu tenho que ter uma profissão para eu trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta. Sim. Porque é um cenário capitalista que a gente está imerso, como eu coloquei aí. Então, assim... E ainda hoje essa é a realidade, né, Elaine? Sim, a gente sabe... Essa é a nossa realidade. Gloriar. É fazer dinheiro. Sim, porque eu coloquei no cenário capitalista em que estamos imersos, você vê o desenvolvimento da EPT que promove a educação integral, tecnológica e politécnica, ou seja, a gente está no cenário capitalista. Então, assim, é claro que as mudanças, elas acontecem de forma gradativa, sutis, como você mesmo trouxe, os alunos, eles já têm uma visão, uma consciência bem melhor do que a gente na nossa época, mas você fala isso, trabalha no Instituto Federal que você trabalha?
Trabalho no Cefet. Pois é, você trabalha no Cefet, que, querendo ou não, é uma classe, entre aspas, privilegiada, porque é uma escola federal. Sim. Uma escola estadual, você não vê essa realidade. Existe uma alienação, não existe um mundo alienado, muitas vezes. O aluno tem essa consciência. Então, ainda existe essa separatividade, ainda existe essa dualidade, ainda existem essas questões que acontecem aí. O nosso professor de história, não sei se ele está presente hoje, que acontece, né, há muito, muito tempo, né? Então, gente, nós vamos ter que interromper por causa do tempo, mas reflitam sobre isso, pensem, fazendo esse curso, né, de EAD na EPT, dentro dessa pós, reflitam sobre essas contribuições, sobre esse auxílio nesse refinamento da consciência dos alunos que vocês têm acesso, das pessoas, dos nossos filhos, da sociedade de modo geral, para essa conscientização de quem nós somos enquanto profissionais, né? Como a gente contribui, como a gente participa da consciência integral que a gente precisa ter, porque a gente não é só ir lá produzir e ganhar dinheiro, a gente também pode auxiliar na transformação do meio que a gente vive, para ter mais justiça mesmo, porque enquanto as pessoas ficam alienadas, elas são manipuladas, a gente sabe disso. E o cenário capitalista, ele propicia essa manipulação para concentração de riquezas, né, em classes específicas e tornando as outras classes menos abastadas, colocando num lugar controlado para gerar riqueza e manter esse fluxo, esse ciclo que a gente já conhece bem, né? Então, a gente pode fazer alguma diferença, né? A gente pode contribuir. Ok, pessoal? Então, qual é o momento, né, professor? Ok, professor. Sim? Alguém ia falar alguma coisa aí, no fundo. Eu ia dizer que existe um termômetro, né? Quando nós não sabemos porque nós estamos lutando ou porque nós estamos fazendo alguma coisa, já começa a dar o primeiro sinal de alienação, né? Sim. O que a gente faz, sem refletir o porquê daquilo, né? Fazendo por fazer. Sim, que traz muito aquele filme famoso que todo mundo já conhece, que é aquele filme lá do Charlie Chaplin, lá, né? Que a gente... É uma comédia, né? Uma comédia em relação à produção, mas é real, a gente vê que ainda assim existe esse movimento, né? Ainda existe essa alienação no que se diz respeito à produção, no que diz respeito ao campo profissional. Tem pessoas que executam atividades técnicas aí e não sabem explicar de onde vem, assim, como que as coisas acontecem. Só no automatismo, né? No automatismo mesmo. Você pergunta um pouquinho além, Verdade. você vai para uma questão mais teórica do que está sendo feito, a pessoa não sabe te responder. Nossa. Ela fala, eu sei que é assim, eu faço assim, meu pai me ensinou assim na escola. Só liga e desliga o botão. Exatamente. Então, assim, que ainda mostra essa separação, essa separatividade, essa dualidade aí. Então, meus queridos... Até nessa questão mesmo dos vídeos, né? De você dar like, de você compartilhar. Tem pessoas que automaticamente já vai dando um like no vídeo, vai compartilhando, sem mesmo saber o que ela está compartilhando. Às vezes ela está compartilhando uma ideia que ela nem concorda com aquilo, mas só pelo hábito de já estar compartilhando ou de estar apertando, clicando, ela compartilha ideia que as pessoas vão ter uma interpretação dela totalmente diferente daquilo que ela pensa. Mas por causa dessa alienação que ela já está inserida. E essa fala sua, ela cresce, ela cria vários galhos aí, porque aí a gente observa, em tempos de TikTok, por exemplo, que vídeos curtos com informações super rápidas, onde as pessoas transitam nas telas com rapidez, as pessoas não fazem filtro e não raciocinam sobre muitas coisas que são colocadas. E em tempos de IA, que imagens muito realistas e são criadas, as pessoas não estão sabendo nem diferenciar o que é realmente real de uma produção de IA. Então, é um movimento alienante isso aí. As pessoas compartilham informações que elas nem sabem a veracidade, que elas não leem, elas não buscam, e vai criando aquela rede de pessoas que acreditam em determinadas verdades, entre aspas, colocadas,
o que aliena mesmo, e move, e leva. Então, é muito delicado isso, muito delicado. Então, assim, você já leu 1984, professor? Oi? 1984, do George Orwell? Se eu já li? Ou já viu o filme? Eu não sei, então, esse nome é estranho, mas eu não estou me lembrando, não. Agora eu não estou me lembrando, mas pode falar. Porque me remeteu à memória desse livro, né? Uhum. Porque era o seguinte, era como se fosse um partido único controlando a população, e aí eles davam, né, uma quantidade já de ração determinada para as pessoas, aí tinha uma tela, né, que na época não tinha um computador ainda, né, assim, igual é hoje, o George Orwell já tinha essa visão mais futurista. Uhum. E era uma tela que já, de certa forma, passava as informações para as pessoas, né, para a população. E o que era transmitido ali era tido como uma verdade absoluta. Então eles criavam ali guerras contra, vamos supor, a Eurásia, determinados acontecimentos, e as pessoas tomavam aquilo como uma verdade absoluta, ninguém contestava nada e estava todo mundo preso nesse sistema. O termo Big Brother, né, que veio até desse livro do 1984, que é esse programa, né, que a gente assiste aí e tudo, ele é baseado nessa ideia, né, da câmera vigiando 24 horas e tudo. Era a população sendo vigiada por esse Big Brother, esse grande irmão, né? Então a gente vê que a história se repete, né, num tempo mais tecnológico, assim. Então, a tomada de consciência ela é muito importante, não é? Professora, Sim? Queria acrescentar, porque eu acho que há um tempo atrás, os nossos inimigos, né, eles eram mais visíveis, mais definidos, né, digamos assim, a juventude que enfrentou a ditadura militar, né, então era uma coisa mais definida. Hoje nós temos um inimigo difuso, e muitas vezes esse inimigo ele é visto como um modelo um ideal de vida, né? Por exemplo, o youtuber que fala que você consegue ganhar dinheiro, né, facilmente. Então, eu acho que isso dificulta mesmo a tomada de consciência, essa dispersão de informações e essa questão da era da pós-verdade, né? Porque eu acho que corre o risco da gente chegar... Só um minutinho, dá licença. A gente, por enquanto, consegue, de certa forma, discernir, eu acho que sim, né? O que é verdade, o que é fake news. Mas os especialistas têm dito que pode chegar um momento que nem a gente, talvez, vai conseguir discernir. Então, eu acho que parte, para a gente dar conta de promover essa consciência, a gente tem que estar também muito consciente, né? Então... E eu não vejo isso muito separado da política. Infelizmente, a questão eleitoral, de representantes, de políticas públicas, né? Mesmo, digamos assim, a política, partido, mas hoje, no sistema que a gente vive, eu não vejo um outro caminho. A gente vê também... que na própria disciplina, nos capítulos, vocês vão vendo, falando sobre política liberal, neoliberal, tem essa conexão também. Não tem como separar, né? A gente está imerso nesse mundo aí político, né? Faz parte do nosso dia a dia, apesar que culturalmente o brasileiro ele acha que isso não faz parte, não deve fazer parte do nosso dia a dia, mas a gente sabe que não é bem assim. E essa tomada de consciência, ela deve, né, a gente pode ajudar desde a base, né? Ajudar os nossos filhos, os nossos alunos, desde a base, para que haja uma mudança que ela é gradativa e é lenta, mas é possível, né? Porque, por exemplo, eu tenho colegas de trabalho lá na escola. Eu queria convidar a turma para a gente continuar discutindo lá no fórum, porque a senhora já está passando o horário, né? E a senhora está com um caso particular. Então, a discussão está animada, a gente podia continuar discutindo lá no fórum. E aí já te liberava. Bacana, mas deixa só, eu agradeço muito, deixa só a moça que começou a falar, deixa só ela trazer a ideia dela, só para a gente fechar. E eu agradeço o carinho e a compreensão, gente. Eu vou tentar ser breve aqui.
por exemplo, colegas, né, de trabalho, professores, pessoas que fizeram uma faculdade, enfim, são pessoas informadas, né? Eu não considero pessoas alienadas, mas aí, poxa, o prefeito está ruim aqui, né? Eu trabalho numa escola municipal de Belo Horizonte, Sim. Mas está ruim essa gestão. Mas aí a pessoa não relaciona a gestão com o voto que ela deu no prefeito, por exemplo. Né? As pessoas não conseguem fazer essa relação, mesmo pessoas que fizeram faculdade, que têm pós-graduação. Então, a gente é difícil avançar. Mas obrigada, viu? Boa noite para vocês. Obrigada, gente. Eu prometo, na próxima aula síncrona, trazer mais assuntos para a gente discutir com mais tempo, e já que a gente sempre entra nas discussões acaloradas, é sempre muito bom, eu adoro. E quem sabe a gente pode montar um café em breve, né? Alguém sugeriu de montar com a turma de BH, né? Eu acho uma boa ideia, fiquei animada com a ideia, depois a gente pode combinar alguma coisa, né? Mas eu agradeço mais uma vez todo mundo, obrigada, gente, pelo desejo de melhoras aí para minha mãe, valeu mesmo. E aí, ó, e a Ana disse que anima, vamos tentar combinar alguma coisa, juntar uma turminha legal para a gente tomar um café e bater papo, e quem é de outro polo, que quem sabe pode vir participar com a gente, eu topo demais, a gente pode ir combinando isso aí. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, obrigada pelo carinho aí, obrigada pelo desejo de melhoras para minha mãe, valeu demais, a gente se vê na próxima aula síncrona, e eu vou liberar a atividade cruzadinha aí, amanhã mesmo eu já libero para vocês, tá bom? Um grande abraço, boa noite, vou parar a gravação aqui. Muito obrigada mais uma vez.